Christian já realiza exames, né? E muito em breve deve, né, assinar o contrato com o Bahia. Inclusive, que a informação, né, da Monique Vilela, né, que é setorista do Atlético, inclusive também tem um canal também voltado ao noticiário do Atlético. Atlético e Bahia, né, só está discutindo algumas cláusulas do contrato. A questão só foi algumas divergências, mas verbalmente já está tudo acertado e que a negociação gira em torno de 2 milhões e 800 mil dólares. Né? E aí Sim. depois vocês dão uma pesquisada aí na cotação, né, convertendo em real, mas aí seria 2 milhões e 800 mil dólares a negociação total aí entre a venda, né, do volante Christian. É algo interessante, MG, o torcedor que está acompanhando a nossa live, é que é algo que deixa o torcedor talvez um pouco assim, é, meio que fora do comum, né? Porque a gente fala, você estava conversando com familiares esses dias aí, que assim, o Bahia, quando na época da associação, fazia um contrato desse assim, por empréstimo, né? De uma Sim. temporada, e aí colocava opção de compra, né? Aquela opção de compra que nem sempre no final do contrato cumpria. Né? Muitas vezes não. Né? Muitas vezes não. E aí o que acontecia? O clube que negociava com o Bahia falava assim: não, beleza, vamos botar a opção de compra. Porém, se eu negociar para a Europa ou qualquer outro país, né, você fica com a taxa de vitrine, beleza, beleza, pronto. E geralmente acontecia isso. Né? A gente pode lembrar aqui do Douglas Augusto, em 2019, arrebentando, né? Não tava encostado lá no Corinthians, né? Veio pro Bahia, fez uma trinca de volantes ali perfeita com o Flávio e com o Gregory. Né? E aí foi uma peça fundamental naquele time do Bahia que engrenou naquela temporada, mas veio a proposta do Panathinaikos, né, da Grécia, ou foi o PAOK da Grécia, acho que foi o PAOK, se eu não me engano, o PAOK da Grécia, e aí ele foi para o PAOK e o Bahia ficou com a taxa, né, porque o Bahia não ia cobrir a proposta, né, do PAOK na época, né. E aí o que aconteceu é que a gente perdeu uma peça importante, o Bahia foi no mercado, né, buscar uma uma peça de reposição que, na verdade, nessa peça nunca foi o mesmo patamar do Douglas Augusto, né? Foi aquele Giovanni, né? Que fez só um bom jogo contra o Flamengo naquele 3-0 e depois, né? Era lateral volante, vamos dizer assim, né? E na verdade não era nenhum nem outro. Depois que a gente viu, não era nenhum nem outro. Enfim, mas o importante é que hoje o Bahia ele tá tendo um papel de dianteira no mercado da bola. O Bahia ele tá indo para buscar reforços, para comprar o jogador. Né? O Canuco tá chegando aí, o Canives, né? Que foi anunciado esse último final de semana. É aquele contrato que é o empréstimo, porém o Cadu Santoro no texto da divulgação deixou bem claro. É um cara, um jogador que vai conta para o futuro. Não é para só agora. Então o torcedor tem que entender uma coisa: tudo que está sendo feito não é só para agora. É para um futuro e, claro, o grupo pensa em lucrar com a venda. Né? E se você quando traz um Gabriel Teixeira, é porque ele arrebentando no Bahia vai ganhar esportivamente. E claro, o Grupo City vai ganhar no financeiro. Sim, isso, futebol, isso é normal. Né? Então tá aí a notícia do Christian, né? Que o valor da negociação 2 milhões e 800 mil dólares. Né? É uma questão só de ajustes mesmo, mas o atleta já está realizando exames e que muito em breve assina contrato com o Esquadrão. Outro nome, MG, vou colocar aqui também, que o torcedor está em uma agonia também, porque realmente ele já está, né, já é um nome que vem aí para assumir a camisa 9, né, do Esquadrão. Né, um atacante que nem todo mundo esperava, né, que é o Everaldo, que a gente tratou aqui na nossa última live. Na verdade, o que está impedindo é a questão de documentação do Kashima Antlers para ser anunciado pelo Bahia. Né, eu estou lendo aqui a matéria, né, do pessoal do Nordeste 45, né, o podcast Nordeste 45. O atacante Everaldo, que defende o Kashima Antlers, do Japão, há 3 anos, está acertado com o Bahia. Isso todo mundo já é notório. A questão é que as partes já chegaram a um acordo e aguardam apenas a documentação do clube japonês para dar continuidade à transferência. Né? O contrato será de 3 temporadas, né? 3 temporadas, formado nas categorias de base do Esportivo e do Grêmio. Everaldo tem passagem por Caxias, Figueirense, Paysandives, né? E Santa Cruz. Em 2017, defendeu o Atlético Goianiense e se transferiu para o Querétaro do México. 2 anos depois, o atacante se destacou no Brasil com a camisa da Chape. Oficialmente, a Bahia anunciou a chegada de Marcos Vitor e Canu, além do volante Nicolas Acevedo,
e que acredito que a coletiva de quinta-feira, marcada na Fonte Nova, 3 horas da tarde, seja para apresentar o Caníbales e outro reforço que já esteja, né, com tudo acertado em questão da documentação. Então, MG, sobre o Everaldo, é a questão mesmo da documentação do clube japonês, viu? Não é nada que o torcedor pense, não vem mais, não, vem. Só que tá esperando a documentação. Peraí, só um momento. Beleza. Bom, você falou aí desde o início, no início, alguns minutos atrás, sobre a mudança de patamar, sobre as negociações, né? Que o Bahia não tem esse costume de pegar o jogador, a peça que realmente precisa para o projeto. A gente viu uma diferença que o Bahia contratou um jogador promissor com quase 4 milhões, 3 milhões,9, que foi o Marcos Vitor, depois superou, contratando, ainda não divulgou, mas é o que a imprensa diz, o Gabriel Teixeira por 10 milhões e pouquinho, que foi a maior contratação do Nordeste, de um clube nordestino, e já superou novamente com essa possível contratação aí de Christian, né? Por 15 milhões, na verdade 14 milhões e pouquinho, quase 15 milhões. Bom, e tá vindo agora também o centroavante aí, né, de uma forma gratuita, mas nunca que a gente, sem a SAF, ter condições de trazer um jogador desse patamar de fora, que ainda tem mercado no Brasil, ainda tem mercado fora do país também, para jogar, ainda mais com um contrato de 3 anos. Isso você vê outro patamar, né, outra realidade. É algo que nos anima, que como um torcedor, também a gente tem que ter uns pés no chão, que, né, também não é só porque a gente está contratando esses jogadores, a gente já vai começar a ganhar tudo. A realidade é que tem bons clubes também na Série A, que também tem condições financeiras e administrativas para montar um bom elenco. A gente não é o único na fila do pão, certo? Tem vários times aí capacitados também, e que ainda estão até na frente do Bahia para conseguir garimpar títulos. Aí eu digo de Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americano e brasileiro, né? Que é o que a gente sonha. Mas olhando de um tempo para cá é outro patamar, né? Nos dá mais organização, nos dá mais tranquilidade para a gente pensar em um projeto, não somente em uma temporada. Porque assim, você falou aí alguns minutos atrás também que a gente sempre pegava jogadores para ganhar taxa de vitrine. Eu, como um torcedor, nunca me incomodei com isso, porque de fato a gente acabava utilizando um ativo de outro clube, ou seja, uma propriedade que não era nossa, a gente usufruía e tinha resultado com isso. Tanto é que a gente ganhou resultado dentro de campo. Eu chuto aí o Tassiano, eu falo aí também do Davó, e que na verdade o Davó foi emprestado, mas a gente desistiu, mas eu falo do Rildo e do Tassiano. E o Tassiano entregou um futebol, entregou resultado pra gente em campo. Ou seja, teve serviço prestados para o clube, Esporte Clube Bahia. Nos trouxe resultado e alegria. Tanto o Rildo quanto o Tassiano. Mas o pessoal fala, poxa, mas a gente não, é um absurdo, o cara vem jogar aqui, faz o seu melhor futebol aqui e é vendido. Claro que a gente ganha uma taxa de vitrine, algo que também a gente não está perdendo nada. Mas não deveria ser assim. Eu acho que isso deveria ser injusto, porque o clube detentor do direito dele não era nosso. Agora já estamos mudando já de mentalidade, porque a gente está contratando jogadores não refúgio, jogadores que não fazem parte do time principal e é emprestado para tentar valorizar, para tentar vender, que é o que aconteceu com o Tassiano, que é o que aconteceu com o Rildo, certo? O treinador não contava com ele, diferente do jogador do Atlético Paranaense, um jogador que o Filipão contava com ele, que a torcida esperava dele o cara como titular para a próxima temporada. É um cara que sempre passou segurança para o Atlético Paranaense. Você tá entendendo? E com isso, e o outro também, o Marcos Vitor. O Marcos Vitor, por mais de ser jovem, a torcida do Ceará achava ele como uma joia, enxergava ele como algo promissor, alguma coisa, um jogador que poderia ajudar no clube. E sempre quando ele entrou com segurança e maturidade. Você tá entendendo? O Azevedo, o Nico saiu do Atlético, ele saiu do New York City, bem visto, foi com a torcida gostando dele, com bons números, ou seja, tinha mercado para ele também, ele veio pro Bahia. Você vê que são jogadores, como você falou, um tempo atrás, não viria pro Bahia. Viriam outros jogadores e ainda emprestado. A gente não, a gente tá pegando jogador que pelo menos 3 clubes queriam aí, que era o Fluminense, o Vasco e o Cruzeiro.
queria por empréstimo, não queria Isso. em definitivo. O Bahia, quanto é que é? Esse valor eu quero. Você tá entendendo? Cruzeiro Não tá por na frente, né? arrogância, não por prepotência de falar que eu pago o que precisa, porque na prática você vê assim, eu tenho dinheiro para gastar, mas eu vou gastar de uma forma consciente. Não vem me fazer de besta não, não é só porque eu tenho muita grana para gastar nessa próxima temporada aí, nessa próxima janela, não quer dizer que eu vou ficar gastando centenas de milhares de reais sem ter consciência. Você vê que tem bons jogadores também que estavam no elenco do Bahia, eu cito o Gregory, eu cito o, o, o zagueiro, o Ignacio, que não ficaram. E a gente não sabe o porquê, de fato, eles ficaram. A gente consegue, a gente às vezes fica induzindo, né? Poxa, será que eles pediram muita grana? Será porque eles estão achando que o No Bahia é caso rico agora e eu quero ficar milionário, como falou o Marinho Júnior logo mais cedo? Você tem, a gente não sabe. Ou seja, o Cadu Santoro é um cara que tem experiência, ainda mais aqui no Brasil, para contratar e comprar jogador. E se não vier, dou um exemplo, se não vier um Christian, é Christian, né, o nome dele do Atlético Isso. Paranaense, Deus me livre guarde aí, dá um problema no contrato aí, como já tá dando, e ele não vem. Ou seja, essa grana, a gente tem condições de trazer outro. Se não vier ele, vai vir outro. Porque o mais importante é o scout, o mais importante é a network e o projeto. Mas eu estou bem contente com as movimentações e essa mudança de mentalidade. E eu vejo que muitos times, ainda times próximos da gente aqui, ainda não entenderam a real grandeza desse projeto promissor que a nova diretoria do Bahia está montando.